Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise de uma prova FAFIBA, tá? Que ocorreu em Guarapuava, interior do Paraná, tá? Algumas pessoas, não foi uma, não foram duas, tá? Várias pessoas mandaram essa prova para mim. E aí eu fico, assim, encantado, né? Com o alcance do canal, cara. Então você começa a produzir coisa da web, você acha o quê? Que os seus vizinhos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o pessoal que vai assistir, né? O pessoal que se prepara para uma prova FAPEC, eu brinco, né, que o meu canal é o maior acervo de prova FAPEC. Aí o que aconteceu? Algumas provas aqui no interior, de provas IPPC, outras bancas, né? Eu comecei fazendo a correção e o canal, né, cara, ganhou uma proporção assim, que eu necessariamente não esperava. Cara, eu sou professor aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trago a minha experiência de 17 anos de concurso público, tenho 24 anos de sala de aula. E aí, né, cara, aí você recebe uma prova lá do interior do Paraná, alguém, assim, pedindo ajuda para você, falando, professor, cabe recurso em tal questão? Professor, se o cara chega a entrar em contato com alguém que ele conheceu pelo YouTube, então assim, eu fico pensando assim, cara, eu me sinto na obrigação, cara, entendeu? E cara, e feliz da vida, porque é muita gente que acessa o canal do interior do Paraná. Então, olha só, eu vou fazer aqui uma rápida análise, vai ser rápido mesmo, porque o pessoal parece que tem prazo até amanhã, eu falo aqui do dia 19, terça-feira, o pessoal tem até o prazo até amanhã para entrar um recurso, e tem um erro aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas, assim, necessariamente eu redijo o recurso para os meus alunos, os que são matriculados no meu curso. Se você quiser informação sobre o meu curso, eu vou deixar aqui na descrição, o link para o meu grupo do WhatsApp. Lá tem informações do meu curso que vai começar agora, dia 13, aos sábados. Você que é do Paraná, das 15 às 17 horas, dia 13 de abril, Gramática Descomplicada do Zero, com o professor Gessé Cortes. Vem estudar comigo. Vem estudar comigo, você nunca mais erra provas como essa daqui. Você que é do interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, que convive com provas IPPC, nós também aqui no interior do Mato Grosso do Sul também. Então no canal tem várias correções IPPC e eu resolvi fazer essa correção para dar um auxílio para a galera, né? O pessoal que fez a prova lá em Guarapuava. Então vamos lá, vamos lá, que o pessoal pediu para mim, eu vou fazer rápido, são 5 questões, fazer rapidinho aqui, mostrar onde é que está o erro da prova, pode ser? Então vamos lá, me acompanha aqui, tá vendo aqui? Aí eu tirei o nome da candidata, claro, que daí você manda a prova para mim, eu não vou deixar o seu nome aparecendo aqui, tá bom? Prova em Guarapuava, prova FAFIBA, aí a gente tem o texto cabeça. Então é o seguinte, no que diz respeito à leitura e interpretação, o texto, as questões estão ok, tá? Se você quer comprovar, dá um print na tela agora, dá um pause, faça a leitura do texto, tá aqui, ó, dá um pause aí. Isso, faz a leitura do texto, dá outro pause, tá vendo? Texto comprido, velho? Dá um pause aí. Agora, dá outro pause, faz a leitura, e aí dá um outro pause. Acabou o texto, tá? Aí ele quer que assinale a alternativa correta. Aí todas as alternativas coadunam com o texto. Interessante que eles disponibilizam essa prova, e essa prova ela já vem com gabarito. Ó. Então, ok aqui, nenhum problema quanto a essa questão, tá? Então ele escolheu a quinta questão, que corresponderia à letra E. Normalmente a gente é acostumado com isso. Lá o pessoal da FAFIB decidiu colocar 1, 2, 3, 4, sem nenhum problema. Então a questão 15, ou melhor, a questão 5... é a questão incorreta, tá vendo aqui? Beleza, enquanto isso tudo bem, a 5 tá ok. Depois ele começa na questão 2, assinale a alternativa em que o termo destacado não exerce função coesiva. O que é a função coesiva? O que é coesão? A coesão ela pode ser por referenciação, ela pode ser por conjunção, tá? Por substituição. Então, nesse caso, ele preferiu o quê? Fazer alternativas de coesão por conjunção. Então você nota que eu tenho uma conjunção aqui, portanto, que é uma conjunção conclusiva, contudo, que é uma conjunção adversativa, e aí com efeitos, aí não tem reação, não tem, é só um advérbio, com efeitos que se estende além do corpo humano. Então, concordo com eles, é verdade, aqui não tem
função de coesão é a 3, tá? De acordo com, também é uma função de coesão, também uma conjunção, uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva. E a partir de, também, a partir de dados da Anvisa. Então, também, função coesão. O único que não exerce é o terceiro. Concordo, correto. A palavra ser, aqui função do ser, cara, que é um negócio complicadíssimo. Aí você tem o país se tornou. Então, alguns verbos, eles só se apresentam com esse pronome. Esses verbos são chamados de verbos pronominais, tá? E esse se, que acompanha o verbo pronominal, ele vai ser chamado de PI, que traduzido seria partícula integrante do verbo pronominal. Notem, são verbos como, por exemplo, o verbo suicidar-se. Não é pleonasmo, colega, falar que ele se suicidou, Getúlio Vargas se suicidou. Não é pleonasmo. Até porque se fosse pleonasmo, seria o cúmulo do absurdo de todos os pleonasmos, certo? Ele se auto-suicidou-se a si mesmo, como os melhores do mundo já gravaram, né? Mas o se de suicidar-se, ele não é pronome reflexivo. O se de suicidar-se é parte do verbo. O verbo não é suicidar. Você não pode falar que fulano de tal suicidou. Não, fulano de tal suicidou-se. Porque faz parte do verbo. Assim são vários verbos. Por exemplo, o verbo apaixonar. Você não pode dizer que você apaixonou. Eu, por exemplo, minha esposa é a Florzinha. Não posso dizer que eu apaixonei pela Florzinha. Não, eu me apaixonei. O professor se apaixonou. Você não pode dizer o professor apaixonou pela Florzinha. Não, o professor se apaixonou. O que é esse se? Não é pronome reflexivo, não é partícula passiva dura, ele é partícula integrante do verbo pronominal. Porque alguns verbos são pronominais. É o caso do verbo tornar-se. Não é o verbo tornar, é o verbo tornar-se. Então, concordo, terceira partícula integrante do verbo. Tá aí tudo bem, cara. Tudo ok, tá bom? Ó, o 4. O 4, ele quer o verbo que esteja na voz passiva. Aí, voz ativa, perdão. Aí o que você decora? Que toda voz passiva tem locução verbal. Mas ele tem que ter esse efeito. Foram liberados. Quem foram liberados? Novos registros. Voz passiva. Aqui, o Brasil tem batido, então eu tenho aqui locução verbal. Só que quem tem batido o Brasil é uma locução verbal, é o chamado tempo composto, tá? E neste caso o verbo está na voz ativa. Concordo, a 2 está correta. Qual que é o problema? O problema está aqui, ó. Quer ver? Ó. Voz passiva, correta. A número 4 é correta. Agora vai para 5. Dá uma olhada na 5. Analise, assinale a alternativa sintática incorreta. Então você tem aqui, em situações de risco. Em situações de risco é o advérbio, correto. Há um risco de falha de órgãos vitais. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, o risco é meu objeto direto. Quem corre o risco de, complemento nominal. De órgãos, adjunta de nominal, de falha. Tá? Falha não é verbo. Falha aqui é o substantivo abstrato, derivação regressiva, que deriva imediatamente do verbo falhar, a falha. Vitais, adjunta de nominal de órgãos. Aí vem uma oração, que comumente, rapidamente, o que o elaborador faz? Classifica ela como oração subordinada adverbial reduzida do gerúndio. Só que tem um pequeno problema, ela não é adverbial. Gessé, como é que você sabe? Porque eu substituo ela pela conjunção. Olha a função dela aqui. Ela não cumpre função de tempo, ela não cumpre função de modo, ela não cumpre função adversativa, ela não cumpre função proporcional. Que função que ela cumpre? Ela cumpre uma função que é de adjetivo. Peraí, Gessé, gerúndio? Sim, ela é uma oração subordinada adjetiva reduzida do gerúndio. Eu vou desenvolver ela aqui para você. Aí você vai usar isso no seu recurso, tá? Vou colocar aqui. Olha aqui. Então, olha só. Ele fala o seguinte, ó. Em situações críticas, há o risco de falha de órgãos vitais, os quais podem ser coração, pulmão, pulmões, né, que ele colocou no plural, pulmões e rins. E aí ele termina. Então você note que daí ele colocou uma vírgula antes aqui, certo? Configurando ela como uma oração, olha só o que eu vou falar,
como uma oração, vou até escrever para você aqui. Então, configurando ela como uma oração, deixa eu mudar a cor aqui. Será que eu consigo mudar a cor aqui? A cor da letra? Vamos ver aqui. Tem tanta habilidade assim no Paint, né? Tem aqui, cor da letra. Não. Tá, vou colocar aqui. Configurando a oração como... Opa, esse aqui não, é letra. Ixi, aqui não. Excluir. Peraí, clica nele aqui, excluir. Colocar uma letra aqui. Configurando ela como uma oração, tá? Subordinada, adjetiva, tá? Adjetiva, explicativa. Por que explicativa? Porque ela tá com vírgula, tá? Só colocar explicativa aqui para caber. Aí você faz lá, tá bom? Então, neste caso aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Falha de órgãos vitais, os quais podem ser coração, pulmão e rim. Então, notem que ele está usando uma adjetivação, uma oração adjetiva, antecedida por pronome relativo e não por conjunção subordinativa. É um pronome relativo, os quais podem ser coração, esses órgãos vitais, os quais podem ser. Quem podem ser esses órgãos vitais? O coração, o pulmão e os rins. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, ela não é adverbial. Então a número 1 está errada também. 2, ele diz que risco é sujeito, não é objeto direto. Correto, ele colocou como falha. Seria supostamente a alternativa correta. Deixa eu fechar aqui. Seria supostamente a alternativa correta. Ele está falando que é sujeito e não é. Porque o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então tá certo, tá falho, tá errado. Aí ele diz que em situações exerce a função de adjunto adverbial. Correto. O período é composto, sim, porque aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, não terminei de colocar. Ela é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, tá? Reduzida, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar de novo aqui que ele apagou, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. Então, aqui trata-se de uma oração, deixa eu colocar aqui. Os quais, deixa eu colocar reduzido aqui, depois da vírgula. Os quais podem ser, coração, os quais podem ser coração, pulmões e rins, tá? Aí como é que a gente vai classificar essa oração? A gente vai classificar ela como uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida. Assim que você vai colocar no recurso. Reduzida, deixa eu dar um enter aqui. Reduzida, deixa eu levar lá para o final. Reduzida do gerúndio. Reduzida do gerúndio. Então ela não é adverbial reduzida, não tem conjunção ou explicação adverbial ou conjunção adverbial que você vai colocar que a substitua. Ela é reduzida do gerúndio, mas ela é uma adjetiva reduzida do gerúndio. Fechou? Então essa é a classificação dela. Aqui eu desenvolvi, os quais podem ser coração, pulmões e rins. Que oração que é essa? É uma oração subordinada adjetiva explicativa por causa da vírgula, reduzida do gerúndio. Aqui, falha nos corações não é sujeito, então está errada 1 e está errada 2. A 3 está correta, adjunta adverbial, é um período composto porque é uma oração reduzida. E o A é núcleo da oração principal. Por quê? Porque é o verbo que eu transformo em uma oração. Tá bom? Meus amigos, espero ter ajudado, tá? Se foi útil para você, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e boa sorte no recurso para a questão 5, tá? Ela está equivocada, tem um erro, ela não é adverbial, ela é adjetiva, explicativa, reduzida do gerúndio. Certo, então? Um abraço, meus amigos. Informações sobre o meu curso aqui embaixo na descrição. Um abraço
e até os próximos vídeos.